O que eu quero dizer sobre isso, né, sobre o que significa estudar revolucionários brasileiros, é uma coisa que me é muito cara na minha militância, na minha existência como pessoa dessa área das ciências sociais, da história, que é o fato de que nós tivemos grandes pensadores brasileiros que jamais fizeram só uma produção intelectual isolada, mas pensaram na praxis. Ou seja, falaram da Revolução Brasileira, falaram da Revolução Latino-Americana, dessa integração latino-americana e da perspectiva revolucionária de superação do capital e do capitalismo. Então, em primeiro lugar, eu acho que é um privilégio a gente estar profissionalmente na área das ciências sociais, na área da história, na área das ciências humanas em geral, porque a gente pode fazer uma relação direta com aquilo que a gente faz dentro da sala de aula, quer dizer, estou na Unesp, no campus de Marília, dentro de uma universidade pública, dando aula, né, dentro ali do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, da graduação de Ciências Sociais, mas não confundindo, né, o que é ser alguém, um acadêmico, né, o que é ser um acadêmico e o que é ser um intelectual. Muitas vezes a academia mata o intelectual. Né? Então, eu acho que a gente tem que atuar na linha desses grandes intelectuais públicos que o Brasil teve e que não vinculavam a sua produção teórica à existência dele próprio dentro de uma universidade. Pelo contrário, né? Muitos deles não estavam na universidade. Todo o processo do pós-64 que transformou a pós-graduação no Brasil nesse modelo que está aí, ela é alguma coisa que muitas vezes mata o intelectual, ao invés de fazê-lo nascer como um intelectual revolucionário. A universidade, nós não podemos esquecer, ela é muito conservadora, mesmo nos lugares onde nós temos, né, as melhores cabeças intelectuais aí, revolucionárias no Brasil, nós somos nichos dentro da universidade. A gente muitas vezes está na universidade de uma forma tática, né, para uma estratégia revolucionária. Pelo menos é assim que eu encaro, né, dentro daquilo que a gente pode fazer. Então eu acho que esses grandes revolucionários brasileiros, né, esses grandes pensadores brasileiros, e aí toda a minha área de pesquisa acabou indo para a área de pensamento político brasileiro, ou pensamento social brasileiro, não é exatamente um rótulo, mas toda essa história do pensamento brasileiro e latino-americano, eu recebi esse convite então dos professores aqui da USP, né, o professor Luiz Bernardo Pericaz e o professor Lincoln Seco, aqui do curso de História, e eles estavam organizando esse livro Intérpretes do Brasil, com um subtítulo muito sacado, que é Clássicos, Rebeldes e Renegados, né? E eu incluiria aqui os hereges, né? Inclusive porque há uma interpretação importante, né, no Brasil, de a gente acabar falando mais dos clássicos e alguns ficam de fora. Então a ideia aqui era recuperar, nesse sentido, o capítulo de livro que eu tenho aqui é sobre o Leôncio Basbaum, né? Mas dentro de um escopo que é o seguinte, eu desenvolvo hipóteses de trabalho que escapam a uma influência historiográfica hegemônica, notadamente paulista, porque na verdade eu estou lutando dentro de um grupo de pessoas, evidentemente não estou isolada nisso, contra uma estratégia historiográfica do silêncio, né? Ou de uma estratégia historiográfica da desqualificação, que eu quero dizer da seguinte maneira. O meu mestrado eu fiz sobre o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, a primeira fase mais nacional desenvolvimentista, e o meu doutorado eu fiz sobre uma coleção também do ISEB, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, uma coleção de 28 volumes chamada Cadernos do Povo Brasileiro. Em 2 anos, essa publicação juntou 28 volumes, de 62 a 64, né? E ela vendeu 1 milhão de exemplares, né? Apenas um deles, né, que é o mais vendido, do Álvaro Vieira Pinto, outro herege, né, outro autor bastante pouco estudado no Brasil, um daqueles que a gente precisa resgatar, era Porque os Ricos Não Fazem Greve, né, que vendeu 100 mil exemplares no pré-64.
Então eu quero dizer um pouco dessa coleção e desse estudo sobre o ISEB, porque eu faço uma diferenciação no campo do marxismo entre ciência e ideologia. E é disso que demanda toda uma estratégia, né, contra essa historiografia do silêncio que eu quero aqui um pouco precisar. Eu venho de uma interpretação no campo do marxismo, né, que diz o seguinte, que ideologia pode ser falsa consciência, claro, na maioria das vezes é falsa consciência, mas ela não necessariamente, né, é falsa consciência. A gente traz isso de todo um estudo do Lukács, né, esse húngaro, né, que desenvolveu aí no século XX estudos muito importantes sobre o Marx e o marxismo, e o ISEB acabou figurando numa historiografia do pré-64, tratada depois no pós-64, como algo que era só uma fábrica de ideologias, né? Entendido como um local que produzia ideologia porque queria intervenção na realidade. E que, diferentemente do ISEB, as instituições universitárias, essas sim, produziriam um marxismo científico, um marxismo acadêmico, um marxismo, enfim, né? Científico, numa palavra. E como se o marxismo não fosse um instrumento de intervenção na realidade. Então é aí, né, que eu gostaria de precisar o significado, que é alguma coisa que para mim é muito cara, dentro da minha militância intelectual, repito, né, como intelectual, não como acadêmica, e também numa militância sindical, que eu prezo de maneira, né, muito forte. Eu sou diretora do meu sindicato, que é a ADUNESP, Associação dos Docentes da Unesp. Eu acho que a militância sindical é uma coisa muito importante para qualquer categoria, né? Eu sou daquelas que acreditam em partido, sindicato, política, né? Não rejeito vanguardas, né? Também acho que tem que ter uma ligação muito mediadora entre, evidentemente, a espontaneidade da classe operária e as vanguardas, mas nunca o espontaneísmo. Então, com base nesses estudos todos que eu venho desenvolvendo há mais ou menos uns 20 e poucos anos, que vem lá dos tempos do movimento ensaio, que, repito, era um movimento importante porque estava fora da universidade, e aquilo que significou, então, o contato com uma pesquisa que você realiza dentro da universidade, mas que tem que ter chão social. Eu, então, passei a desenvolver um núcleo de pesquisas ligado a uma ideia muito importante, a uma hipótese de trabalho muito importante do José Chazin, que era a do quadrúpede teórico, é o termo que o José Chazin usa, uma espécie de um quadrilátero teórico produzido sobre o pensamento brasileiro no pós-64, fazendo uma crítica ao pré-64. Eu vou me deter um pouco nisso para que eu possa explicitar qual é a hipótese de trabalho que guia toda essa visão do trabalho que eu desenvolvo, então, nessa pesquisa sobre o pensamento brasileiro, que foi o que você me perguntou, o que significava ser revolucionário para essa geração, né? Então, desdobrando essa tese do José Chazin, né, o quadrilátero teórico, ele seria uma crítica a 4 teorias produzidas no pós-64. A teoria do populismo, na vertente do Francisco Verfort, esta especificamente. Há muitos autores que usam o termo populismo e que usam de uma forma muito interessante. A teoria da dependência, na vertente do Fernando Henrique Cardoso, essa vertente. A teoria da marginalidade, aí vários autores. E a teoria do autoritarismo, vários autores também, né? A hipótese de trabalho principal do Chazin, que eu sigo, né, na minha vida de estudos aqui como intelectual, como militante nessa praxis, é a de que esses autores acabaram por fazer uma leitura do Brasil, né, que se opunha àquilo que teria sido o colapso do populismo do pré-64, né, que era uma visão preconceituosa do pós-64 sobre aquela esquerda do pré-64. Então, Partido Comunista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, a própria AP, toda uma militância, né, de esquerda naquele momento do pré-64, teria sido uma esquerda equivocada, né,
e que acabou por não colocar a perspectiva da classe operária no centro da questão e foi enganada por líderes populistas, e que o colapso do populismo ocorrido no pré-64 teria sido então uma grande contribuição. E essa, claro que é com o golpe de 64, então é até um pouco estranha, né, essa tese do colapso do populismo que vem do VFOR, aqui falando muito rapidamente, porque ela acaba por jogar, eu costumo dizer, né, a criança junto com a água do banho, desvalorizando tudo que havia acontecido de enfrentamento com o capital e o capitalismo de 30 a 64. O que essas teorias preconizam, esse quadrilátero teórico, este chamado quadrúpede teórico, né? Eles fazem uma grande crítica ao atraso, né? Eles chamam de atraso e chamam de autoritarismo. Mas, na verdade, eles não indicam a dependência e o subdesenvolvimento brasileiro. Seria uma teoria que ela, né, acabou por fazer, né, no Brasil, postulando conveniências, né, dentro do pós-64, em toda uma leitura da esquerda. Ela é importante, eu quero aqui dizer que em nenhum momento aqui da parte de nenhum dos autores, né, e muito menos da minha parte, evidentemente, há nenhuma crítica fácil aos autores dessas teorias. Há uma grande construção historiográfica de muita qualidade, não é à toa que eles dominam historiograficamente toda uma leitura, inclusive progressista ou de esquerda, no pós-64, mas que postula, né, um rompimento com o pré-64 que, na verdade, tem cunho social-democrata e é anticomunista. É aqui que eu queria chegar. Então, eu acho que essa leitura do quadrilátero, ela é uma leitura do pós-64, muitas vezes financiada, na grande maioria das vezes, pelas verbas da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller. Eu acho que isso não é desprezível, né? Muito pelo contrário. Ela é de excelente qualidade, ela é de extrema competência, ela é de uma influência hegemônica muito forte e, portanto, ela postula um rompimento com um momento, que era o momento do trabalhismo e o momento do comunismo, do Partido Comunista Brasileiro e do PTB, colocando quase que tudo dentro do mesmo saco e tentando postular uma nova esquerda que viesse a fazer um rompimento com aquele trabalhismo, com aquele comunismo e se pondo numa perspectiva social-democrata da democracia como valor universal e, portanto, aquele projeto que acabou resultando no PT.